Olá pessoal, eu sou Robledo Milani, editor-chefe do Papo de Cinema, e hoje eu vou conversar com vocês sobre Operação Vingança, grande lançamento dessa semana nos cinemas. O título original é The Amateur, o Amador seria, e talvez seria um nome mais apropriado, ainda que Operação Vingança não esteja tão deslocado assim. É só meio genérico, né? Operação Vingança. Quantos filmes de Operação alguma coisa, Vingança a sangue frio, Vingança a prova de bala? É um filme, seu título são palavras muito recorrentes e dão um ar meio de qualquer coisa pro filme. E não tá muito longe de ser isso. Por que eu digo isso? Porque Operação Vingança é um filme meio parecido com vários outros, a não ser por alguns pequenos detalhes, e é justamente essas pequenas coisinhas que fazem toda a diferença. Esse é o grande filme do Rami Malek desde Bohemian Rhapsody, pelo qual ele ganhou o Oscar de melhor ator. Me pergunto até hoje como isso foi possível. Rami Malek ganhou o Oscar de melhor ator, desde então tá tateando aí para mostrar que valeu a pena, que foi justo dar esse prêmio para ele. A despeito de uma pequena participação que ele teve em Oppenheimer, que ganhou o Oscar de melhor filme no ano passado, é difícil lembrar de alguma coisa digna de nota que ele fez nesse período. Né, teve lá os pequenos vestígios, né, que também é um personagem meio estranho, algumas coisas assim, mas nada muito de grande impacto. Operação Vingança não vai mudar o cenário para nós, espectadores, mas talvez faça bastante diferença para ele. E sabe por quê? Porque o Rami Malek, além de ser o total protagonista do filme, ele é também um dos produtores dessa história. E aí que está a diferença do porquê a gente prestar atenção em Operação Vingança. Que o filme deixa de ser um genérico qualquer coisa para se tornar um objeto de paixão do ator para mostrar o seu talento. Ele que investiu nessa história, que foi atrás dos diretores, dos roteiristas, dos demais colegas de elenco, para mostrar, olha, isso aqui é o que eu sei fazer, e eu vou mostrar que sou bom bastante, se não o melhor, bom bastante, nisso aqui. E por que o Rami Malek decidiu virar produtor? Por que não seguiu sendo atuando? Pô, o cara já tem um Oscar, né? Pra que ele queria mais coisas? Você sabia que o Rami Malek esteve o mestre do Paul Thomas Anderson? Pois é, pouca gente sabia disso, até porque não se vê o Rami na tela. O Paul Thomas Anderson, durante o processo de edição, tesourou, limou todas as cenas do Rami Malek e morreram no chão da sala de edição, e ele acabou nem indo pro corte final do filme. Sentiu falta do Rami Malek no filme? Eu não me pergunto que tipo de personagem ele poderia fazer. Só sei que para ele aquilo bateu pesado, e ele pensou, eu vou fazer um filme, eu quero estar no corte final. Então eu vou ter que virar produtor, e vou escolher os meus projetos, e vou garantir que tudo que eu filmei vai acabar indo para a tela. Se não tudo, ao menos a grande parte. E isso, por isso que ele virou produtor, e depois de produzir um ou outro episódio lá da série Mr. Robot, que é o grande momento de revelação dele como intérprete, assina pela primeira vez um longa-metragem, Operação Vingança. Ele é um nerd de computação, exatamente o mesmo personagem que ele fazia em Mr. Robot, que num ataque terrorista tem a sua esposa assassinada. Ele parte então, como o título já entrega, para uma missão de vingança para se vingar de quem teria matado a mulher. Ele consegue hackear 4 pessoas responsáveis pelo crime. Uma por ter dado tiro e os outros 3 que estavam envolvidos naquele ataque terrorista. E ele vai atrás de um por um. O interessante é que ele se torna um personagem maldito, um personagem procurado pelos dois lados, porque os bandidos, quando percebem que aquilo está acontecendo, vão se preparar para a chegada dele, e a própria CIA, né, a própria unidade de espionagem dos Estados Unidos, também não quer que ele se meta, porque ele vai descobrir que tem muita artimanha, tem muita maracutaia ali no meio, e que ele pode estar mexendo em coisas, em projetos muito maiores, que talvez estejam sendo acobertados pelo próprio governo dos Estados Unidos. Então, ele tem que atuar a revelia de um e a revelia de outro. Será que ele vai conseguir? Será que não? Será que ele vai para a luta, para a força, virar da noite para o dia um grande herói? Não! Essa é o charme do Operação Vingança. Tu pensa assim, com um filme com um título como esse, com um plot como esse, poxa, mataram a mulher dele, agora ele quer que pague por isso? Vai ser uma coisa meio dente por dente, né? Olho por olho, dente por dente. Ele vai atrás e vai matar um por um, e aquela coisa, né? Quando se resume a isso, todo mundo termina banguela, né? Ninguém ganha num tipo de história como esse. Só que ele resolve se vingar buscando justiça, e isso é um ponto interessante que em tempos como os que nós vivemos podem fazer diferença. E além dele buscar justiça, ele busca com as armas que ele tem, que é as armas tecnológicas, que é informação, que é cruzamento de dados, que é hackeamento, que é inteligência artificial, ou seja, ele parte para um outro campo de ação para buscar a maneira de equilibrar o jogo e se sentir vingado pela morte da esposa. Esse é o diferencial, e vou dizer para vocês, no final, lembra daquele discurso do Mark Stubar, me chame pelo seu nome? Não está no mesmo nível, claro, mas o ator ele é o grande inimigo do protagonista interpretado pelo Rami Malek, e ele vai ter um momento de brilho ali que vai fazer
estabelecer algumas linhas semelhantes àquele momento vivido lá por no Me Chame Pelo Seu Nome. Gente, gostou de Operação Vingança? Curtiu o filme? Foi conferir no cinema? Deixa aqui seu comentário, diz pra nós o que vocês acharam do filme, diz se o Rami Malek merece ou não ter ganho esse Oscar. Gente, as cenas que ele tem que ser dramático é triste, dói um pouquinho, sabe? Ele tentar mostrar emoção, ele tentar desesperadamente correr por uma lágrima que não vai aparecer nunca, fica meio complicado. Mas nas cenas tecnológicas, nerdola total, raiz, que ele fica lá no frente do computador, ele convence bem e prende atenção até o final do filme, que não deixa de ser genérico, como eu comentei aqui no início dessa conversa, mas tem ali uma outra coisa que acaba chamando atenção e merecendo ficar atento até o final. Curtam aí Operação Vingança, fiquem ligados aqui no Papo de Cinema, no WhatsApp, no Spotify, no YouTube, lá no site, e a gente fica juntos até a próxima sessão. Falou então, um abraço, beijo para todos e até a próxima.